Boa tarde a todos. Bom, obrigado pelo convite, obrigado à PUC, obrigado aos colegas panelistas pelo tempo aqui, também à plateia. Dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui em casa. Eu fui professor da PUC por 12 anos, aqui na Engenharia de Petróleo, então estou muito contente de estar aqui com vocês. Eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento do ativo de Libra. Falou-se muito no último painel, Libra. O que é Libra? Libra é um ativo da Petrobras em consórcio, é o terceiro maior ativo da Petrobras de exploração e produção. A gente é um consórcio formado por 5 empresas: Petrobras, Total, Shell, CNOOC e CNPC. Ela tem como característica, é o terceiro maior ativo da Petrobras, como eu falei. Esse aí é o último FPSO que a gente colocou, o primeiro óleo, há 2 meses atrás, um gigante aí, ancorado a 2.000 metros de profundidade lá e produzindo 180 mil barris por dia. O ativo produz 600 mil barris por dia, muito volume. A gente tem uma característica interessante que esse consórcio decidiu fazer o partnership trabalhar junto. Então nós temos os representantes, nós temos o operador, que é a Petrobras, mas nós temos os sócios trabalhando juntos. Então o Daniel, Mr. Hu, eles estão conosco no escritório, partilhando a estratégia, partilhando a operação, partilhando as decisões no dia a dia. Mais do que isso, esse consórcio decidiu fazer um investimento da cláusula de P&D da ANP junto, dentro do consórcio, seguindo a liturgia do consórcio. E o que tem aqui de interessante, o que tem de oportunidade, que já conversa aqui com as pontes de inovação entre Brasil e China. Então, é um local onde a gente toma as decisões sozinhos, juntos, né? Então, as decisões de investimento, de R&D, são tomadas junto. Cada empresa tem a sua cultura, cada empresa tem o seu momento no seu plano estratégico, e uma influencia a outra de forma real nas tomadas de decisão. A gente pode dizer aqui que é muito interessante as europeias, como elas se comportam, como elas se comportavam e vêm se comportando do ponto de vista de transição, os operadores europeus, assim como a Petrobras e os operadores chineses, todo mundo dentro, tomando decisão junto, fazendo as opções de investimento. É uma estratégia muito feliz que a gente vai compartilhar um pouco aqui nesse momento. Primeiro, esse tema aqui já foi visto um pouco mais cedo na apresentação da Assunção, mas é muito importante para a gente reconhecer que a demanda de óleo, ela tende aqui a um pico aí no final dessa década, né, esperada que haja o pico da demanda, que ela comece a cair. Em seguida, existem os cenários em que essa redução da demanda é mais drástica, e os cenários, né, com as políticas correntes. De qualquer maneira, a gente reconhece que tem uma transição ainda longa, né? E aí isso já conversa um pouco com a estratégia da Petrobras e a fala muito comum da transição energética justa, né? O que é a transição energética justa? É que mantém a segurança energética durante a transição. Então, o suprimento de energia barata, o suprimento de energia, ele deve ser mantido até que a energia renovável possa subir, além de ocupar a demanda, também garantir o crescimento, né, da oferta de energia em todo o planeta, na verdade. Então, isso é a maneira responsável, a maneira justa das empresas de óleo e gás de estarem nesse ambiente. Tá? Um pouco aqui sobre os pilares que a Petrobras atua no assunto de descarbonização. Então, começando ali pelo business as usual, né? Então, com essa visão de redução da demanda de óleo, a gente entende que o nosso óleo, para sobreviver, para ele ser bem aceito no mercado, ele tem que ser um óleo barato, ele tem que ser um óleo com pouca pegada ambiental, então de emissões. Então, as nossas operações, a operação de óleo e gás, ela emite CO2, então a gente quer ser a empresa, já somos a empresa com baixa intensidade de emissões, a gente quer ser cada vez mais a empresa com menos intensidade de emissões, de modo que em algum momento, na hora que a gente vai escolher que empresas, né, da medida que a pressão da sociedade aconteça nessa direção, as empresas que têm o custo mais barato e o índice de intensidade de emissões na sua operação menor
vai ser a empresa vencedora. Então, isso aqui faz parte da nossa estratégia, né? A redução das próprias emissões nas suas operações. Então, aqui, os investimentos são relacionados às áreas de upstream, EIP, refino, gás e energia, assim como a gente tem um investimento muito grande ali em um fundo de descarbonização em que a gente injeta esse fundo em projetos para melhorar o VPL dele, que são projetos que ele tem que ter uma pegada de descarbonização mais forte. Aqui já falando de fato em transição, então a empresa ela criou há cerca de 2 anos uma diretoria de transição energética que é responsável por gerar ativos, né, de energia de baixo carbono. Então estão ali listados hidrogênio, CCUS, geotermal, solar e wind energy. Então já tem grupos de pessoas desenvolvendo ativos M&A, desenvolvendo ativos do zero nesses temas, assim como bioprodutos. Etanol, biorefino, biodiesel, biometano, SAF. A Petrobras já tem até mais experiência nesses temas e já atua assim, historicamente em temas de bioprodutos e mais recentemente na geração de energia limpa. A inovação, então o Cenpes ele tem atualmente 15% do seu budget relacionado com energias, com a transição energética e crescendo esse papel. Interessante aqui dizer que o investimento em R&D, em renováveis, sempre existiu no Cenpes. Eu trabalhei no Cenpes durante 20 anos e, assim, no primeiro dia que eu pisei lá, tinha uma célula hidrogênio e não se falava. E eu fui original de upstream e a gente não entendia muito bem o que aquilo fazia. Então, esse investimento em R&D sempre esteve latente. Então, há profissionais com uma carreira longa em wind energy, em baterias, em hidrogênio. A empresa sempre teve essa prontidão ali no local, né, no seu centro de pesquisa. E também o pilar de compensação de emissões. Então a gente entende que é um empreendimento difícil difícil chegar em net zero, né, na sua operação. Então a compensação via CCUS ou via NBS, quaisquer outros métodos também são interessantes. Do ponto de vista do plano estratégico, a empresa declara ali cerca de 15% do seu budget em tecnologias de baixa emissão, o que é um número crescente em relação aos planos anteriores e muito alinhado com as empresas americanas, sobretudo, as operadoras americanas, um pouco desalinhado ainda com as empresas europeias, que têm esse investimento, essa parte do budget maior, mas a empresa está crescendo nesse sentido, um direcionamento muito forte da gestão da empresa. Aqui alguns resultados que a gente já alcançou entre 2015 e 2023, uma redução, aqui são resultados operacionais, de redução das emissões nas operações. Então, entre 2015 e 2023, uma redução muito grande das emissões absolutas, em milhões de toneladas de CO2, também em relação a a intensidade de emissões de metano, também uma redução bastante significativa ao longo de menos de 10 anos. Algumas dos compromissos que nós assumimos em relação às operações, então, como eu acabei de mostrar, as emissões absolutas, uma redução ali já está em 46, na verdade nós já alcançamos a meta de menos 30% para 2030, né, olhando aquele gráfico anterior com a base 2015. Então a gente tem a intenção de zerar a queima em flaring de plataformas, a reinjeção em projetos de CCUS, que já é a maior do mundo. A gente tem a ambição de aumentar esses projetos em que a gente reinjeta o CO2 sem emitir, a intensidade de emissões em projetos de IP e em projetos de refino, né? A gente tem essa... Nos projetos de IP, a gente já alcançou a meta de 2030. Esse número de 15, né, é um número que benchmark no mercado mundial. Assim, poucas empresas de óleo e gás conseguem ter esse índice de emissão de 15, como a Petrobras, e o refino ainda é uma
um local onde que tem meta para a gente alcançar em 2030. E a questão das emissões de metano, a gente também tem um caminho a percorrer para essa meta de 0,20 de intensidade. Então, comparativamente, são metas bastante ousadas que a empresa se colocou e vem cumprindo bem esse papel. A empresa também ela tem o chamado Programa Carbono Neutro, né? Além das gerências operacionais que tem que gerar os ativos de energia renovável, também os cuidados das áreas de operação em reduzir as emissões, a gente tem uma área de advocacy, né? Uma área que cuida da governança, dos indicadores, do relacionamento com a sociedade. Existe uma gerência executiva de clima e que tem dentro dela esse programa Carbono Neutro, que fala aqui sobre esses pilares, né? A excelência operacional, a disrupção, um pouco do que eu vou falar até adiante, já falei da excelência operacional, vamos falar um pouco sobre disrupção, cadeia de fornecedores, o escopo 3, né, os nossos produtos, né, como a gente se ocupar em relação aos nossos produtos, a questão do CCUS do NBS e a comunicação com a sociedade. Tem 10 ações que a gente acompanha em detalhe dentro do programa Carbono Neutro. Então, a otimização do consumo nas nossas operações, o controle das perdas de gases, a otimização do comissionamento, quando a gente vai partir uma unidade operacional, e a descarbonização das unidades afetadas. As unidades afetadas não são as nossas unidades, as unidades que a gente aluga, então a gente também tem que fazer o manejo daquele fornecedor. Disrupção, aqui um exemplo que a gente acompanha aqui é o Power from Shore, o CCUS de Post-Combustion, então isso é o CCUS, não o CCUS onshore, mas é o CCUS das nossas plataformas. Então, uma maneira da gente zerar as emissões da nossa operação é capturar a queima dos nossos turbogeradores em plataformas. Seguindo aqui nas iniciativas, no supply chain os incentivos, né, a lógica de incentivos dentro da cadeia de fornecedores no sentido de alcançar as metas. E aqui o Management Communication, a gente tem a cultura de descarbonização muito forte. Se mudar a cultura de uma empresa de óleo e gás é um trabalho intenso e longo, né, fazendo cursos, empoderando as pessoas no sentido de entenderem que nós somos atores, né? A empresa de óleo e gás, no início desse processo de transição, ela era como um inimigo, né, desse processo, e na verdade ela é um ator muito importante. A empresa já reconhece, os empregados já reconhecem que nós somos um ator importante nesse processo de transição, que a gente dá segurança a esse processo de transição. A gente tem know-how muito grande para fazer grandes projetos de capital. A gente tem uma capacidade organizacional de processos muito forte, e a gente também tem capital, e a gente tem responsabilidade, então a gente tem toda a capacidade de ser um ator nesse processo de transição, junto com outros grandes atores que se juntam aqui, né, como os colegas apresentaram há pouco. Tá? Os conceitos de projetos, a questão das medições de emissões, tudo isso é importante dentro desse programa. Aqui alguns exemplos de como a gente chegou naquelas metas de redução das emissões operacionais. Então, aqui, controle de perdas em válvulas, otimização do uso das turbinas, um caso aqui de emissão de metano, monitoramento da emissão de metano fugitivo. Isso aqui é muito interessante, a gente consegue fazer a medição em toda a plataforma ou em toda a refinaria, toda a unidade de processamento, e a gente tem trabalhado até com empresas chinesas em relação à medição via drone, e agora começando a olhar via satélite, se a gente é capaz de monitorar as emissões vindas das operações habituais da indústria de óleo e gás. A Petrobras também tem um projeto muito interessante de CCUS, um projeto piloto
aqui no estado do Rio de Janeiro, em que a gente vai capturar as emissões relacionadas à planta de processamento de Cabiúnas, que fica no norte do estado, e vai levar para um antigo reservatório, um reservatório já depletado, um aquífero salino, levar e fazer essa injeção. A gente entende que perfurar poço, injetar e fixar moléculas lá é o nosso expertise, a gente faz isso, a gente sabe tirar, a gente sabe colocar moléculas lá, né, em subsolo, com segurança, com controle. CCUS a gente entende que é um grande business para a gente. Esse aqui é o primeiro piloto que a gente vai fazer, inclusive com recursos da resolução da ANP, só que a gente também está estudando ativos, a gente tem 5 ativos em desenvolvimento, então, junto com a ArcelorMittal, no Espírito Santo, capturando as emissões deles e fazendo injeção, junto com a Braskem na Bahia e junto com outras áreas em São Paulo, as nossas refinarias também, são emissões pontuais, são emissões fáceis de você capturar, né, transportar e reinjetar. Então esse é um negócio que a nós nos parece muito interessante, é um novo negócio, inclusive. Toda a indústria de óleo e gás reconhece esse expertise, essa capacidade, né? Como eu já citei, como foi citado aqui, acho que mais, assim, o maior projeto de injeção de CO2 que existe no mundo hoje é da Petrobras, aí já há 10 anos injetando CO2 no pré-sal, fixando ele lá em subsolo. Agora falando um pouco sobre disrupção, sobre tecnologias, aqui tem alguns temas interessantes aqui para o Mr. Wang e para o Leandro também. A questão aqui do Power from Shore. Então não existe tecnologia disponível para levar energia do grid, energia limpa do grid, para uma plataforma a 200 quilômetros da Terra e a 2.000 metros de profundidade. Na questão de cabos, a questão de alta tensão, baixa tensão, ainda é uma tecnologia ainda não disponível. Assim como esse exemplo aqui, em que a gente... Esse exemplo aqui em que a gente tenta acoplar uma planta de wind a um FPSO, isso não é possível a 2.000 metros de profundidade. Então essa tecnologia é uma tecnologia já corrente para baixas profundidades. O offshore wind power ele já é corrente, mas para baixa profundidade, quando a gente quer colocar uma torre, uma eólica a 2.000 metros de profundidade, o desafio se torna muito maior, e a questão da intermitência também. A intermitência, então, o FPSO tem que ser alimentado durante todo o tempo. A gente tem medidores, LiDARs de potencial eólico nos nossos FPSOs, a gente reconhece essa questão da disponibilidade de energia e talvez o armazenamento seja uma boa solução para esse problema aqui. Bom, trazendo um pouco a China aqui para a tela, né? A gente tem conversado bastante com os nossos sócios, com a Sinox, CNPC e a Petrobras também conversando em diversas outras instâncias. Aqui eu cito uma ação muito importante na China relacionado à CCUS. Eu trouxe embora nós tenhamos conversas entre sócios, mas eu trouxe isso aqui de fontes públicas, uma reportagem da Nature, falando do papel do CCUS na descarbonização do país lá para 2040, uma redução específica de 3,8, que é muita redução, em se falando de China, a quantidade de plantas que estão em processo aí de entrada, a capacidade de cada uma delas, então algumas até de grande escala, aqui, e o uso final, né, o uso final ali, não dá bem para ver no gráfico, o EOR, que é a recuperação avançada, mas também tem outros usos, e também quem você está descarbonizando. Então, a indústria de energia, a indústria química e outras. Muito interessante, isso aqui é um potencial enorme para a interação. A CNPC é muito forte e tem bastante oportunidades aqui com o Brasil. Por último, já havia sido citado aqui pelo Mr. Hu, esse projeto fantástico, que é o projeto do Wind Power, conectado a um campo, né, com algumas plataformas, o campo de... Qual o nome do campo? Guanlan, sim. Não, é o Wenshan Oil Field, Guanlan é o sistema, é o Wind Power Facility,
e ele alimenta o Wenshan Oil Field, como eu comentei, um grande projeto piloto que pode nos inspirar em águas rasas aqui, num ambiente que é mais controlado, mais fácil, que a tecnologia é dominada, mas transpor isso para água profunda, que é a nossa realidade, talvez seja um grande tema em que a gente possa trabalhar junto. Era isso, pessoal. Obrigado.